Olá, tudo bem? Hoje eu vou falar com você mais uma vez sobre segredos da alma. Primeiramente, eu gostaria de te lembrar o que foi que eu te contei na primeira mensagem. Eu te contei que Deus criou o homem segundo a sua essência. Ele nos deu um corpo, nos deu um cérebro, que é a nossa alma, que produz emoções e sentimentos, além de coordenar as funções do corpo. E por fim também nos deu um espírito. A alma, portanto, é um elo que une o físico ao espiritual. Pois então, hoje nós vamos falar sobre o bisturi da alma, que nada mais é do que a palavra. A maneira como nós falamos pode determinar o bem ou o mal na nossa vida. Então, eu gostaria que você refletisse a respeito de algo. Você já se perguntou quem é Deus? Nós não podemos defini-lo. Seria muito ousado se alguém tentasse definir Deus. Mas vamos fazer o seguinte. Volte ao dia em que você nasceu. Qual foi a primeira coisa que você fez? Você respirou quando você chorou pela primeira vez. E por fim, você mamou os peitos de sua mãe. Por quê? Porque você tem um corpo e você precisa cuidar dele. Quem não respira morre. E quem não come pode demorar um pouco mais, mas morre também. E depois, nos dias seguintes ao seu nascimento, o que você fez? Todas as crianças fazem a mesma coisa. A cada sensação incômoda, elas choram. Choram quando tem fome, quando tem sede, quando tem calor ou frio. Choram quando precisa ser limpa a fralda e assim por diante. Mas o que a criança faz não é porque ela quer incomodar alguém, mas simplesmente atrair atenção para si. Por quê? Porque ela tem uma alma e essa alma também precisa ser satisfeita através de cuidados. Basicamente, o que todo ser humano precisa, desde o momento em que ele nasce, é sentir-se amado e sentir-se aceito. Portanto, a criança chora, ela precisa do carinho e do amor dos pais, precisa da aceitação deles. Não é verdade? Muito bem, quando a criança chora, então, o que ela está fazendo? Ela está se relacionando, ela está se comunicando conosco. Ela ainda não sabe falar, portanto ela chora. A linguagem não é necessariamente sujeito, predicado e verbo. A linguagem ela pode ser de inúmeras formas, ações, atitudes que nós tomamos, inclusive o choro, o riso, o canto. Muitas formas nós temos de linguagem. O bisturi da alma fala da linguagem. Pois então, vamos ler um texto de Gênesis 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as alimárias do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O primeiro bisturi da alma que nós vamos ver aqui é a palavra da serpente. Essa sempre mata. O que a serpente fez foi pôr no coração da mulher de que Deus não a amava. Por quê? Porque tratava-se de mentira. A serpente insinuou que Deus havia mentido a respeito dos efeitos daquele fruto. Eu vou te dar uma ideia muito interessante. Eu falei da criança, não é? E da maneira como ela se relaciona. Nós somos seres extremamente relacionáveis. Nós somos muito emocionais, por assim dizer. Porque nós temos uma alma, nós temos a nossa psique. Qual é o relacionamento mais profundo, portanto, que um ser humano pode ter? Eu vou dizer, é o casamento. Não foi por acaso, então, que a primeira coisa que Deus fez quando criou o homem foi estabelecer o casamento, dizendo, deixará o homem
pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O livro de Cantares de Salomão, logo depois de Salmos e Eclesiastes, também fala muito de casamento e fala muito de sensualidade entre homem e mulher. Quando esse livro foi incluído nas escrituras, no cânon das escrituras que nós temos hoje, os estudiosos entenderam que ali se tratava da forma mais profunda de amor nas relações humanas, homem e mulher, tipificando o amor de Deus pelo homem. E por fim, mais um exemplo é o primeiro milagre que Jesus realizou. Foi uma festa de casamento. Entenda uma coisa, Deus ama o casamento. Pois então, suponha que você, casado, descubra que sua mulher mentiu para você. Ou não importa qual relacionamento você queira agora imaginar, o fato é que a mentira configura uma grande traição. E quando nós nos sentimos traídos por alguém, enganados por alguém, isso no trato de um relacionamento extremamente profundo e importante para nós, eu não digo um relacionamento superficial, mas um relacionamento profundo, abre-se um enorme vazio na nossa alma. Pois foi exatamente isso que aconteceu quando a mulher deu ouvidos à palavra da serpente. Ela passou a duvidar do amor de Deus. Deus não amava, então, o homem. E o que acontece, então? Surge uma enorme dúvida. Dúvida com relação ao futuro. Pois se Deus cuida de mim e Deus não me ama, Ele pode, de repente, amanhã, sumir no mapa. E aí? Como que eu vou cuidar da minha vida? Como que eu vou resolver os meus problemas? Como que eu vou colocar o pão na minha mesa? Foi esse o sentimento de vazio e dúvida que surgiu no coração do homem e da mulher com relação à palavra da serpente. E quando você tem um grande vazio, o que acontece? Você precisa preenchê-lo de alguma maneira. Seria como falar de fome. Você sente um vazio no estômago, não é verdade? E você precisa comer de alguma maneira. Os nossos vazios emocionais também precisam ser preenchidos. Pessoas que estão se sentindo hoje vazias, muitas vezes procuram a satisfação pessoal em relacionamentos frívolos, vazios, no sexo casual, não é verdade? Quantas pessoas que saem nos fins de semana para encontrar pessoas que nunca mais vão encontrar de novo, simplesmente para passar algum tempo com elas e nada mais. E algumas pessoas encontram uma forma de preencher os seus vazios no trabalho, outras nos esportes, outras nas drogas ou na bebida. A verdade é que todos nós temos um vazio na alma que precisa ser preenchido de alguma maneira. Um vazio que passou a existir a partir do momento em que eu duvidei do amor de Deus. E foi por esta razão que nossa alma separou-se do nosso espírito por meio de um véu. Depois de tudo isso, ainda pode existir a sensação de inferioridade. Novamente voltando, se você fosse casado, descobrisse que sua mulher mentiu para você, você passaria a se sentir menos importante para ela. Porque se ela foi capaz de te enganar de alguma forma, mentir para você, trair você, não é verdade? Então é porque o valor que você pensava que tinha diante dela, na verdade você não tem. Então, diante da sensação de inferioridade, surgem outras coisas como a competição, por exemplo. Existem competições muito boas, competições esportivas onde você simplesmente tenta vencer suas próprias limitações. Isso é muito bom, porque você não vai fazer da derrota ou da vitória algo além de um fato qualquer. Tanto faz. Um exemplo disso são corridas de rua. Eu já corri muitas vezes na rua e para mim o único objetivo, na verdade, é chegar no final da prova. Não me importa se eu vou ganhar ou perder. Mas quando você olha para o futebol, por exemplo, quando torcidas se matam nas ruas depois de um jogo, quando jogadores ou um técnico têm seus bens depredados por vândalos por causa de uma partida em que houve uma derrota, isso é competição que não vale a pena. Nós precisamos, de alguma maneira, nos sentir melhores com relação ao nosso vazio na alma, sendo melhores diante de alguém. Porque a ideia é, Deus não me ama, minha alma está vazia,
eu preciso me sentir melhor comigo mesmo, eu preciso preencher os meus vazios. Portanto, eu vou me tornar melhor do que alguém. Existem competições dentro de casa, existem pessoas que ficam disputando quem tem razão o tempo inteiro. Eu tenho razão, eu tenho razão, eu tenho razão, e a outra pessoa está sempre errada, e ao invés desse relacionamento frutificar, ele acaba se esgotando num cansaço, e pessoas se separam muitas vezes por conta de competições assim, competições de ego, sabe? E por fim, a competição e a sedução levam à rebelião. Quando a mulher, avaliando todos os seus vazios, olhou para aquele fruto e viu que ele era bom à vista e bom ao paladar, ela pensou, por que não? Deus não me ama mesmo. Eu vou ter que cuidar da minha vida mesmo, não é verdade? Como que eu vou fazer depois que Deus sumir no mapa e me deixar aqui sozinha? Eu vou precisar desse conhecimento do bem e do mal. E, portanto, ela tomou daquele fruto e comeu e deu ao seu marido. E ele também comeu com ela. Minha mãe era bióloga e ela sempre me dizia, meu filho, um bom teste de alternativas é aquele em que cada alternativa tem alguma coisa verdadeira. Sabe o que acontece? A palavra da serpente foi muito astuciosa. Sabe por quê? Porque não era mentira. E depois que a mulher e o homem comeram daquele fruto, eles viram que não era mentira. Eles morreram depois que comeram daquele fruto? Não morreram. Tanto é verdade que logo após terem feito aquilo, eles fizeram para si roupas de folhas de figueira e se esconderam da presença de Deus no jardim. A questão é que quando Deus deu aquela determinação, ele não se referia a uma morte física, mas a uma morte espiritual. O que estava acontecendo naquele momento? Alma e espírito estavam se separando por meio de um véu. O relacionamento que o homem tinha com Deus até então passou a não existir mais. Entendeu? Agora, a palavra do homem, o bisturi do homem. Nós temos conhecimento do bem e do mal. Em todas as culturas, por exemplo, costuma-se dizer que devemos honrar os mais velhos, honrar os pais, ter misericórdia dos doentes, cuidar das crianças. São princípios universais. Eu acredito que não existe nenhum tipo de restrição para a misericórdia, para a tolerância, para a paz, não é verdade? Pois então, a palavra do homem pode ser boa ou pode ser ruim também. Então, vamos ver o que a Bíblia diz em Deuteronômio 6, de 4 a 8. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu poder. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos. Essa palavra é boa. Quando pai e mãe querem ensinar aos seus filhos o temor a Deus, por exemplo, sua palavra sempre vai ser boa. Nós podemos fazer isso numa oração todas as noites, quando vamos colocar as crianças para dormir, ou quando nós oramos ao redor da mesa, agradecendo pelo pão de cada dia, ou quando nós nos reunimos em casa para estudar algum texto da palavra de Deus. Mas não apenas. Nós podemos elogiar alguém. Você, quando elogia alguém, quando você incentiva alguém a ser melhor, frisando as coisas boas que essa pessoa fez, ou, vamos dizer assim, os degraus que essa pessoa conseguiu subir na vida, na verdade, a sua palavra está sendo muito boa. Você pode edificar através da sua palavra. No entanto, a palavra do homem também pode contaminar muito. Por exemplo,
fofoca. Muitas vezes as pessoas se separam por anos por conta de algum tipo de intriga que alguém levantou em algum momento, falando coisas que não devia. Vamos ver o que Provérbios 18:8 diz. As palavras do linguareiro são como doces bocados, e elas descem ao íntimo do ventre. Não é? O sábio Salomão já dizia: há alguém que abre muito a boca, não se meta com ele. A palavra do homem pode ser muito nociva, na verdade. Através da palavra nós separamos os melhores amigos. E se nós dominamos a palavra, se nós dominamos a língua, na verdade, nós podemos dominar muitas coisas. Como o Tiago diz, por exemplo, no capítulo 3. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, o tal é varão perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Ora, nós pomos freio nas bocas dos cavalos para que nos obedeçam e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes e levadas de impetuosos ventos, se viram com um bem pequeno leme para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Como um mundo de iniquidade, a língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza e é inflamada pelo inferno. Agora vamos falar do bisturi de Deus. A palavra de Deus é sempre boa. Você quer ver uma coisa? Tudo que você tem na sua casa tem um manual de instruções. Sua TV tem manual de instruções, seu aparelho de DVD tem, sua geladeira, micro-ondas, fogão, máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, secador de cabelo tem instruções, o seu computador tem instruções, os softwares que você utiliza, todos eles têm um manual de instruções para que você possa utilizar esse software da melhor maneira e também em toda a sua capacidade. Agora olhe de novo para você. O nosso cérebro tem mais de 80 bilhões de neurônios. Todos eles realizam sinapses com outros neurônios e o nosso corpo faz trilhões de sinapses por segundo o tempo inteiro, desde o momento em que o nosso sistema nervoso foi formado no ventre da mãe até hoje. O homem, apesar de toda a tecnologia que possui, até hoje não conseguiu criar um computador tão complexo como o nosso cérebro. Imagine, será que nós temos um manual de instruções? Nós temos. Ele está aqui. A palavra de Deus. Ela é muito boa. E através dessa palavra nós podemos saber o que Deus tem para dizer a nós. Se você abri-la bem no meio, exatamente no meio, você vai encontrar o Salmo 119. Eu gostaria de fazer algumas citações do que esse Salmo nos diz. 119, 25. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Verso 42. Assim terei que responder ao que me afronta, pois confio na tua palavra. Verso 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos no lugar das minhas peregrinações. 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tu és o meu refúgio e o meu escudo, espero na tua palavra. Desfaleceu a minha alma esperando por tua salvação, mas confiei na tua palavra. Meu amado, a palavra de Deus restaura a tua alegria, restaura a tua fé, restaura a confiança em Deus, aquela que foi perdida um dia, restaura o louvor,
restaura o canto, a gratidão. A palavra de Deus é tão boa. Muitas vezes eu olhei para ela no meu passado e pensei, eu não preciso disso. Mas sabe, depois que eu a descobri, eu aprendi que é o que eu mais preciso. Na palavra de Deus nós encontramos receita para todas as situações na nossa vida. Quando estamos em crise, quando estamos indignados, quando estamos sofrendo afrontas, quando somos trapaceados, quando somos roubados, quando somos enganados e traídos. A Bíblia tem solução para todas as circunstâncias da sua vida. E com certeza, se você seguir essas instruções, você será sempre muito feliz. Pois é isso que Deus quer para você. Que você seja feliz e que você restaure o seu relacionamento com Ele. Deus o abençoe.